Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde mais uma vez e boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, JBS, delações, gravações que foram mandadas erradas, gravações que provaram crimes novos. Está uma confusão na capital federal, Elivaldo. Quando a gente pensa que as coisas começam a entrar no trilho, o trem descarrilha. Você sabe que teve ontem um escândalo do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que aconteceu de manhã, só que de noite já tinha um escândalo novo, quase não se falou mais de COB. O negócio foi tão grave que pouco se falou da denúncia contra o ex-presidente Lula feita pelo Ministério Público. Ficou secundarizado isso aí. Então, o presidente Michel Temer deve estar vindo abalado aí no voo da China para cá. Né? De China para Brasília. Olha, mas se a confusão é em Brasília, você já sabe para onde é que nós vamos, né? Nós temos informações de lá agora com precisão. Com precisão, a precisão de Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, que fala para nós a respeito de todas essas questões que estão envolvendo a nossa capital federal, Brasília. Délio Rocha, falando ao vivo. Délio, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Pois é, não se fala em outra coisa aqui no Congresso Nacional e são muitos assuntos para se comentar. É o áudio da JBS, é a nova denúncia contra o ex-presidente Lula, esse escândalo aí envolvendo o pessoal, os dirigentes esportivos. Agora, ontem aqui no Congresso Nacional começou os trabalhos numa CPI mista que reúne deputados e senadores. Essa CPI já é fruto aí, já é um resultado desse áudio aí da JBS. Essa CPI que foi criada há 3 meses, mas estava hibernando no Congresso Nacional, ganhou fôlego novo depois desse áudio e os trabalhos foram iniciados ontem. O objetivo dessa CPI é apurar os empréstimos que foram feitos no Banco de Desenvolvimento Nacional pelo grupo JBS no período de 2007 até 2016, quer dizer, abrangendo aí o segundo mandato do presidente Lula e o período integral do governo da presidente Dilma Rousseff. Hoje pela manhã eu conversei com o deputado Chico Alencar, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e nesse momento eu estou ao lado do deputado Heráclito Fortes, que é do PSB do Piauí. Eu queria até fazer um contraponto aqui sobre esse assunto. Primeiro eu queria chamar a sonora do deputado Chico Alencar, porque depois eu queria ouvir a opinião do deputado Heráclito Fortes. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Délio. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, ouvintes dessa querida emissora. Estou aqui para... Vamos ouvir então? Vamos ouvir. Pois é, Joelson, Elivaldo, nessa entrevista o deputado Chico Alencar, ele fala da repercussão, do impacto que esse áudio da JBS, do Joesley Batista, pode ter aqui no Congresso Nacional. O procurador pretende agilizar tudo que ele examinou, tudo que sua equipe investigou na sua gestão. Agora ele está há 2 semanas de deixar o cargo. Então é natural que ele reúna elementos que ele considere suficientes e faça a denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal para quem tem prerrogativa de foro. Nesse caso, é o exame de quase 3 anos das ações de um conjunto de partidos, PP, e ele já denunciou a cúpula do PT agora, e PMDB, que ele até dividiu em 2, Senado e Câmara, dentro dos esquemas investigados na Petrobras. Então eu entendo que é natural que ele tenha enviado essa denúncia sobre a cúpula do PT, que vai se defender na investigação que correrá no Supremo, porque a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi, tem essa prerrogativa e puxa os outros que não têm, da cúpula do PT. Eles não são réus ainda, são denunciados e serão investigados. Quem não tem culpa, quem tem certeza de que não agiu incorretamente, até prefere uma investigação logo para tirar esse peso de uma acusação. Então agora falta do PMDB. Eu entendo que isso também confirma que virá sim a segunda denúncia contra Michel Temer, na condição de presidente da República, tendo que passar aqui pela Câmara para autorizar aquilo que esses do PP e do PT já terão de imediato, que é a investigação no Supremo. Deputado, o senhor ouviu
o seu colega Chico Alencar falando que essa denúncia, a segunda denúncia contra o presidente, deve mesmo ser apresentada. E o senhor concorda, acha que vai ter um impacto essa denúncia da JBS na denúncia que vai ser apresentada? O Chico Alencar é um dos parlamentares que eu respeito. Ele ideologicamente tem uma posição firme, mas é um homem de posições equilibradas. Evidentemente que ele carrega nas tintas contra o presidente Michel Temer. Mas é preciso que se veja, em primeiro lugar, qual a autoridade da denúncia, uma vez que já está comprovado que o procurador, que era o braço direito do Janot, envolveu-se de maneira vergonhosa nesse processo. Ele atuou como procurador e atuou como advogado. E os fatos estão vindo à baila agora. Acho que tem que se apurar até o último ponto. Mas é preciso saber se também da veracidade, da credibilidade das denúncias. Délio, se a gente examinar o conteúdo de todas as fitas, como estão saindo a conta-gotas, mas já se sabe de antemão que, além das questões financeiras, eles entraram na promiscuidade da intimidade da vida das pessoas. É muito grave isso. São gravações irresponsáveis. Aí você examinar, o empresário mais prestigiado pelos governos Dilma e Lula, que foi transformado a sua empresa numa das maiores do mundo na produção de alimentos, envolver-se numa promiscuidade dessa natureza, que não respeita sequer a sua família. Deputado, essa sua posição termina antecipando o que deve ser a posição dos seus colegas da base governista aqui no Congresso. Não se trata, nesse caso, propriamente de base governista. O que nós temos que acabar é com a hipocrisia e apurar tudo. O roubo não tem ideologia. Se você for tratar da questão do roubo com ideologia, você não vai a lugar nenhum. Ladrão não tem direito de usar nem camisa do PT, nem camisa do PMDB. Tem direito de usar aquela camisa listrada de cadeia. E essas coisas precisam ser apuradas. O que nós não podemos aceitar, por exemplo, a semana passada, nós tivemos no plenário do Senado um discurso cheio de hipocrisia da senadora Gleisi Hoffmann, dizendo que os parlamentares estavam na obrigação de devolver os recursos das emendas parlamentares. Como se o recurso da emenda parlamentar fosse para o bolso ou para os interesses pessoais de cada um, e não para atender o município. Pois bem, ela que fez a denúncia recebeu 10 milhões. E eu tenho olhado todo dia, até hoje não devolveu esse dinheiro. E é a presidente do PT. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Nós temos que acabar com a hipocrisia desses casos. Deixa eu ver, quer uma coisa? Gedel. As denúncias do Gedel, aquela mala de dinheiro do Gedel. É preciso se apurar de onde e quando o Gedel trouxe esse dinheiro. Se foi no governo Michel, se foi no governo Lula ou no governo Dilma. Porque isso, pelo que está se sabendo, veio desde a transposição do São Francisco, veio desde a época da Caixa Econômica, onde ele trabalhava com volumes. No governo Michel, ele exerceu uma função política. É preciso saber de onde é que saiu, onde é que é o foco, para que a opinião pública tome conhecimento. Deputado, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não. Boa tarde, Elivaldo. Eu gostaria de saber, deputado, se essas gravações que vieram à tona aí desses últimos dias, se de alguma forma elas influenciam na credibilidade da delação premiada como instituto utilizado aí para investigações envolvendo políticos e empresários. Elas ameaçam as delações premiadas? Ela abala, porque você está vendo que tivemos delações que foram manipuladas. Esse procurador que agora está aí, o Miller, esse procurador, ele foi um criminoso. Ele colocou em jogo uma grande conquista moderna, que é exatamente a delação premiada. É preciso que essas coisas sejam apuradas, porque nós temos a qualquer custo que salvar todo essas apurações da chamada Lava Jato e seus derivados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, e eu sou contra, que se anule o conjunto das denúncias.
Nós temos apenas que separar. Aonde houve manipulação, afasta-se. Agora, onde tem apuração que não aconteceu, coisa dessa natureza, elas têm que prosseguir. O Brasil não pode mais conviver com isso. Olha, Livaldo, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou de saco cheio com o que eu vejo aqui todo dia. Eu estou nessa casa há mais de 34 anos. Nunca vi um momento tão ruim como esse. Você vê, de repente, denúncias que você jamais imaginaria que acontecesse. Eu imagino se o Tancredo Neves, se o Ulisses Guimarães, se o Brossard, se o Tony Vilela estivessem vivos e aqui nessa casa, qual seria o comportamento de cada um deles? Deputado, agora eu queria que a gente ouvisse um segundo trecho da entrevista que a gente fez com o deputado Chico Alencar. Nesse trecho ele fala da reforma política, dos pontos que foram aprovados ontem aqui no plenário. Vamos ouvir. Ontem até, e confesso, fiquei surpreso, se conseguiu um quórum bastante alto para se aprovar em primeira votação o fim da coligação nas proporcionais. O acordo dessa maioria que se formou é para que elas só vigorem, esse fim da coligação só vigora em 2020, não sei porquê, se é algo bom e positivo, tem que valer para o ano que vem. Isso ainda vai ser objeto de discussão. E o segundo ponto, que é aquela cláusula de barreira, que na verdade também, ao generalizar, mata partidos ideológicos pequenos que existem, que ficam estrangulados no seu direito de existir, no seu direito de poder ser grande, poder crescer. Ainda assim passou isso, o que mostra que nesse aspecto, fim das coligações, mesmo para 2020, e cláusula de barreira, esses pontos, que eu não chamo de reforma política, esses pontos do sistema político eleitoral devem ser aprovados aqui semana que vem. Aí vão para o Senado, que em geral é uma casa mais ágil, porque é um colégio muito menor, né? Aqui são 513, lá são 81 senadores, então deve pelo menos esses dois aspectos vigorar, eles devem vigorar. Dizem que esse acordo, do qual nós do pessoal não fizemos parte, implica em aprovando fim das coligações e cláusula de barreira, PEC 382, vai se aprovar na PEC 77 esse tal distritão misto, que é uma aberração, é algo que não existe em lugar nenhum do mundo e que, na verdade, acaba com a ideia de partido. Você reforça com o voto nas legendas aquela noção de que cada parlamentar é dono de si próprio, qualquer governo vai ter que negociar com 513 partidos aqui dentro, por exemplo. Mas há o risco dessa aberração ser aprovada. Não seria a primeira aberração que a Câmara dos Deputados aprova nessa vida. Está aí, deputado, o seu colega falando sobre os dois pontos que foram aprovados ontem aqui, que foi a cláusula de barreira, que estabelece regras mais rígidas para o acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, e também fez críticas a esse chamado distritão misto. O senhor concorda com as posições do seu colega? Nós teríamos que procurar a velha forma do regulador Xavier. Nem excesso, nem escassez. O que ocorre é que nós temos um regimento aprovado quando nós tínhamos apenas 5 partidos. Hoje é impossível, Délio, você que vive aqui acompanha isso, você encaminhar qualquer tramitação com 24 partidos com direito à voz. Todos têm tempo, o mesmo tempo. E com agravante, às vezes é partido do eu sozinho. Essa coisa não pode acontecer. Nós temos que, até eu apresentei um projeto pedindo que formássemos, antes do projeto ser discutido, uma comissão para, em caráter de urgência, fazer uma revisão no regimento. É preciso você pegar e ter um regimento adaptado ao momento atual. O Chico Alencar tem razão num aspecto. Os partidos ideológicos devem sobreviver. Mas você tem os fisiológicos. Você vê aquele cara do bigodão que anda, toda eleição ele vende um trenzinho por aí, candidato a presidente, não tem nem o nome dele, você tem o Imael. Tem uma série de pessoas que vivem hoje de partido. Aliás, estou apresentando uma proposta proibindo que o fundo partidário remunere dirigente. É um absurdo. E criaram um critério fantástico. O cara não tem o voto, mas tem direito a salários equivalentes ao de um parlamentar.
Não é para isso. Partido político não é para ser sobrevivência de quem quer que seja. Partido político é para dar movimentação ideológica, programática, às bandeiras que cada um defende. Então, são questões que nós temos que sentar, e o Chico é uma boa pessoa para isso, que é um homem equilibrado, para nós conseguirmos isso. Se nós conseguirmos separar o ideológico do fisiológico, do mercantilista, nós estamos dando um grande passo. Agora, o que não é possível é você pegar o fundo partidário e comprar helicóptero. Sair passando de avião para cima e para baixo, de avião particular, com dinheiro do fundo partidário. Aliás, nós temos, fique certo, Elivaldo, o próximo escândalo vai ser com relação aos gastos de recursos do fundo partidário. Essas coisas no Brasil acontecem. Quem era que esperava que as falcatruas do Comitê Olímpico iriam estourar? Estouram. Demora, mas chega. Então nós temos, meu caro Elivaldo, que lutar contra isso. Nós temos que sair desse mesmismo, desse escândalo após escândalo. Nós temos que encontrar, e aí não tem ideologia, tem que ter a boa vontade dos brasileiros para a gente se livrar disso. Tá bom, deputado, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, antes de voltar para você, eu queria registrar que o governador do Piauí, o Wellington Dias, está hoje aqui em Brasília cumprindo uma agenda bem intensa. Eu queria registrar que às 15 horas ele tem audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na sede do Ministério. Às 16 horas, o governador se reúne com o representante do BID no Brasil, Hugo Flores, no setor de Embaixada Norte. E às 17 horas tem audiência com a ministra do STF, Rosa Weber, na sede do Supremo. E por fim, às 18h30, o governador tem audiência com o diretor do Banco Mundial no Brasil, Martin Reiser. Joelson, a gente volta com você. Ô, Délio. Muito obrigado, Délio. Você está vendo aí, ouvinte, o nosso governador hoje é mais recebido por ministro que na época que ele era governo. Tá aí, Joelson, é com você. Muito obrigado, Délio. Sabia que ele não ia deixar por menos. O deputado Heráclito não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada. Délio, obrigado ao deputado federal Heráclito Fortes pela participação direto de Brasília. Bom, Heráclito Fortes é isto aí. É, exatamente. Eu sabia que ele não ia deixar passar em branco, não. Ali do lado, ali, aquela agenda, ele tirou realmente. É muito espirituoso o deputado federal Heráclito Fortes, e apesar da boa relação até institucional e pessoal com o governador, mas ele não dá tréguas em relação à sua postura de oposição ao PT e ao governo do Estado.